Parte 4. Andar na luz. Capítulo 32. O crescimento na graça. Porém, continuem a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro, capítulo 3, verso 18. É o privilégio dos jovens, ao crescerem em Cristo, crescerem na graça e no conhecimento espirituais. Podemos conhecer mais e mais de Jesus por interesse e exame das Escrituras, seguindo então os caminhos de verdade e justiça assim revelados. Os que estão sempre crescendo em graça são firmes na fé e marcham avante. No coração de todo jovem que se propôs ser um discípulo de Jesus Cristo, deve haver um fervoroso desejo de atingir a mais elevada norma cristã, ser um colaborador de Cristo. Se ele puser sua aspiração em pertencer ao número dos que serão apresentados irrepreensíveis diante do trono de Deus, estará continuamente progredindo. O único meio de se manter firme é progredir diariamente na vida divina. A fé crescerá se, ao ser posta em conflito com a dúvida e os obstáculos, os vencer. A verdadeira santificação é progressiva. Se vocês estão crescendo na graça e conhecimento de Jesus Cristo, aproveitarão todo o privilégio e oportunidade de adquirir mais conhecimento da vida e do caráter de Cristo. A fé em Jesus aumentará à medida que forem se relacionando mais com o Redentor pela meditação em sua vida imaculada e em seu infinito amor. Não podem desonrar mais a Deus do que professando ser discípulo, ao passo que dele se mantém à distância, e não se alimentam e nutrem de seu Santo Espírito. Quando estiverem crescendo na graça, apreciarão as reuniões religiosas e darão de boa vontade testemunho do amor de Cristo diante da congregação. Por sua graça, Deus pode tornar o jovem prudente e dar às crianças conhecimento e experiência. Podem crescer diariamente na graça. Vocês não devem medir sua fé pelas emoções. Examinem bem no íntimo o coração e o estado de suas afeições para com Deus. Perguntem: dediquei os preciosos momentos deste dia a agradar a mim mesmo, a buscar meu próprio entretenimento? Ou tornei outros felizes? Ajudei os que estão ligados a mim a ter maior devoção para com Deus e a apreciar as coisas eternas? Introduzi minha religião em meu lar, revelando aí a graça de Cristo em minhas palavras e no meu comportamento? Honrei a meus pais por minha respeitosa obediência, observando assim o 5º mandamento? Realizei alegremente meus pequeninos deveres diários, cumprindo-os com fidelidade, fazendo o que me era possível para aliviar o fardo de outros? Guardei do mal os meus lábios e a minha língua de falar engano? Honrei a Cristo, meu Redentor, que deu sua preciosa vida para que a vida eterna pudesse estar ao meu alcance? Ao princípio do dia, não negligenciem, queridos jovens, o orar fervorosamente a Jesus, a fim de que lhes comunique força e graça para resistir às tentações do inimigo sob qualquer forma que possam vir. E se orarem fervorosamente com fé e contrição da alma, o Senhor lhes ouvirá a oração. Mas devem vigiar da mesma maneira que orar. Jesus disse: peçam, e vocês receberão. Procurem, e vocês acharão. Batam, e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem, recebem. Aqueles que procuram, acham. E a porta será aberta para quem bate. Por acaso algum de vocês que é pai será capaz de dar uma pedra ao seu filho quando ele pede pão? Ou lhe dará uma cobra quando ele pede um peixe? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai de vocês, que está no céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem? Mateus capítulo 7, versos 7 a 11. As crianças e os jovens podem ir a Jesus com suas preocupações e dificuldades, sabendo que ele lhes respeitará os apelos, dando-lhes exatamente aquilo de que necessitam. Sejam fervorosos, sejam decididos, apresentem a promessa de Deus e depois creiam sem duvidar. Não esperem sentir emoções especiais antes de pensar que o Senhor responde. Não estipulem certa maneira pela qual o Senhor deva operar em seu favor, antes de crerem que recebem as coisas que lhe pedem. Mas confiem em sua palavra e deixem tudo nas mãos do Senhor, com plena fé de que sua oração será honrada, e a resposta haverá mesmo no momento e pela maneira que o Pai Celeste ver ser para o seu bem. E então vivam segundo as suas orações,
andem humildemente e conservem-se avançando. O Senhor Deus é a nossa luz e o nosso escudo. Ele ama e honra os que fazem o que é certo e lhes dá tudo o que é bom. Salmo 84, verso 11. Que todos os que se dedicam a Deus o temam, pois aqueles que o temem não têm falta de nada. Até os leões não têm comida e passam fome, porém não falta nada aos que procuram a ajuda do Senhor. Salmo 34, versos 9 e 10. Então procurem não dizer coisas más e não contem mentiras. Afastem-se do mal e façam o bem. Procurem a paz e façam tudo para alcançá-la. Deus cuida das pessoas honestas e ouve os seus pedidos. Salmo 34, versos 13 a 18. Aqui estão ricas e abundantes promessas, sob a condição de cessarem de fazer o mal e aprenderem a fazer o bem. Então estabeleçam um elevado ideal na vida, como fizeram José, Daniel e Moisés, e tomem em consideração o preço da edificação do caráter, construindo então para o tempo e a eternidade. Somos fracos e destituídos de sabedoria, mas Deus disse: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Tiago, capítulo 1, verso 5. Aprendam apenas a ser íntegros e nunca abrir mão de sua firmeza em Deus, a perseverar em seu serviço, e serão vencedores mediante o sangue do Cordeiro. Ao fazerem esta obra por vocês mesmos, exercerão influência sobre outros com quem se associarem. Quão boas são as palavras proferidas a seu tempo! Quanta força uma palavra de esperança, de ânimo e decisão no caminho reto dá a uma pessoa inclinada a deslizar para hábitos desmoralizantes. O firme propósito que vocês têm de pôr em prática os bons princípios terá influência em firmar as pessoas na devida direção. Não há limites ao bem que vocês podem realizar. Se fizerem da palavra de Deus a regra de sua vida, regendo por seus preceitos as suas ações, tornando todos os seus desígnios e esforços no cumprimento do dever uma bênção e não uma maldição para os outros, o sucesso virá coroar esses esforços. Puseram-se em ligação com Deus, tornaram-se para outros um conduto de luz, são honrados em se tornarem colaboradores de Cristo. Não poderão receber mais alta honra que a feliz bênção dos lábios do Salvador. Muito bem, empregado bom e fiel. Venha festejar comigo. Mateus capítulo 25, verso 21. O Redentor não aceitará um serviço dividido. O obreiro de Deus precisa aprender diariamente o que significa a entrega de si mesmo. Tem que estudar a palavra de Deus, aprendendo seu significado e obedecendo aos seus preceitos. Assim pode ele atingir a norma da excelência cristã. Dia a dia, Deus colabora com ele, aperfeiçoando o caráter que deve resistir no tempo da prova final. E dia a dia o crente está formando perante os homens e os anjos uma sublime experiência, mostrando o que o Evangelho pode fazer pelos decaídos seres humanos.